ou falar sem pensar, dizer a verdade ou mentir, ajudar quem está sofrendo ou olhar para o próprio umbigo. É claro que a segunda opção sempre é que a gente escolhe, porque é a mais fácil, a mais cômoda. Falhos e pecadores, por mais que não seja nosso desejo, a maioria das vezes, acabamos fazendo a segunda opção. A situação é mais complicada, porque quando conhecemos a verdade de Cristo, isso é um momento, a partir de que a gente aceita o Cristo como nosso Salvador, a verdade sempre está batalhando, que começa desde adentro. A carne por espírito. Veja o que a Bíblia diz. Pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito, e o que é o contrário à carne. Eles estão sempre em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Galatas 5:17. A luta entre o velho eu e o novo eu parece nunca ter fim. Aliás, enquanto estivermos nesta terra, todos os dias teremos que decidir que irá prevalecer. Resistir às tentações, fazer o bem, ter autocontrole, recusar o que a carne pede e obedecer ao Espírito é difícil, não é? Eu sei disso porque todos os dias eu também enfrento esta batalha. Quando sua carne quiser falar mais alto, você só tem que lembrar uma coisa: Jesus pagou um alto preço com sua vida lá na cruz, por nossos pecados, ainda que Ele nunca pecou. Mas aí, irmã Jenny, como que eu faço para me alimentar? Como que eu faço para alimentar meu espírito e matar minha carne? Simples. É como vocês falam, é feijão com arroz. Não tem mistério. É oração, é leitura bíblica e é jejum. A oração eu falo com Deus. Leitura bíblica, Deus fala comigo. E jejum, com jejum eu mato a carne, mortifico a carne. É dizer, que se eu domino e eu tento fazer, aliás, eu sempre recomendo fazer jejum, porque aí eu demonstro para o Espírito Santo quem que manda. E eu mato a carne. E sabe o que acontece quando a gente começa a alimentar o Espírito? A gente fica mais perto de Deus. E a gente fica mais sensível à voz de Deus. Mas hoje eu não quero falar disso, né? Eu acho que todos de nós sabemos que essas são nossas 3 ferramentas para poder nos acercar e ficar mais perto de Jesus. Minha proposta de sempre é adorar o Senhor junto com vocês. Vocês vão adorar comigo? Com alegria? Vamos lá. Nesse lugar, fecho
Somos adoradores, não é? Estamos aqui com a grande oportunidade de cantar e louvar o Senhor no púlpito, mas a gente está para adorar juntos, em união, porque cada um de vocês são adoradores. Eu acredito nisso. Vamos adorar a puro nardo, com puro nardo, com nossas lágrimas no seu coração. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Saltando pelos montes, formoso, amar meu rei. Esse perfume só me lembra quem tu é. Meu lírio von delire mim. A minha rosa descerão desejado de todas as nações, desejado de minha alma. Sou como jeito, sou como
saber que tu és meu, todo meu. Estou aqui com um puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, quem aqui está esperando o maior troféu? Quem é o maior troféu que temos nós? Nossa maior esperança, o maior troféu. Pensa de mim, a minha vida está onde? Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido, Ele investiu na construção da minha história. Reservou pra mim, pra ti um lugar. Vitórias e conquistas.
No coro celeste, a eternidade será seu começo. Está doendo, adora. Está doendo, adora. Está doendo. Adora. Continua adorando. É a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre quando o meu mestre eu abraçar. Pra ti, Senhor, é pra ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Paz seja convosco, meus irmãos. Que bom que você está aqui nessa festa, cultuando ao Senhor. Apesar de todas as lutas e as provações e as preocupações, nós estamos aqui com toda a alegria do nosso coração, porque nós estamos diante dele, o Senhor de toda a glória, o Senhor de todo o universo, o Deus que abre os caminhos diante de nós, o Deus em quem nós temos confiado, e ele tem sido fiel para conosco. Então aproveite cada minuto desse culto, como você está fazendo desde a abertura dele, e vai adorando, vai exaltando, vai engrandecendo, vai glorificando, vai agradecendo. Não deixa nada atrapalhar, não importa, qualquer que seja o flagelo que você estiver vivendo, você está no lugar certo, diante do único que pode te ajudar. Deus tem respostas para nós nesta noite, mais uma vez, glória a Deus por isso. Quantos estão nos visitando hoje? Você não congrega aqui conosco, mas você está nos alegrando com a sua visita. Levanta a sua mão, nós temos visitantes aqui na frente, dos lados, todos muito bem-vindos. Por favor, fiquem à vontade nesse lugar de adoração. Talvez você está aqui pela primeira vez, ou segunda, ou terceira. Esse lugar o Senhor preparou para nós. É um milagre de Deus esse lugar aqui. E Ele preparou para nós e as nossas famílias. Então a minha família se reúne com a sua família e juntos nós formamos uma única família. A família que chama Jesus de Senhor. A família cheia do Espírito Santo. A família que ama a palavra de Deus. Então adore a Deus nesse lugar. Você que congrega aqui, você que está nos visitando, fique numa boa perspectiva, numa boa expectativa, porque Deus não veio passear, Ele veio trabalhar. E o trabalho dele é tocar a minha vida e a sua vida. Ele já começou a fazer isso através da adoração. Ele já começou a demonstrar que ele está presente aqui. Então tenha liberdade para adorar e para cultuar a Deus. Amém? Nós vamos fazer isso através dos nossos dízimos e as nossas ofertas agora. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que nós só podemos trazer por causa da fidelidade dEle. Nós só podemos ser dizimistas porque Deus é fiel conosco. Ele nos dá a oportunidade de trabalhar, a capacidade para trabalhar, a saúde para trabalhar. Então nós só podemos ser dizimistas e ofertantes no ministério da casa do Senhor, porque Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu tive mais uma vez a honra de ministrar uma aula no curso de batismo hoje pela manhã, e o assunto era justamente sobre dízimos e ofertas, e nós fomos caminhando desde Gênesis até o Novo Testamento com eles, mostrando que o Senhor Deus disse para o seu povo e confirma na sua palavra: o dízimo pertence ao Senhor. Ele diz assim: vocês me restituirão o que me pertence. O dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor. O dízimo não é 5%, porque dízimo não significa a quinta parte. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Isso não é para todo mundo, é para quem realmente confia em Deus, é para quem realmente tem fé, que Deus ele tem as melhores intenções, conforme a Bíblia nos diz, e Ele é poderoso para nos fazer abundar, transbordar, ter mais do que o necessário, mesmo tendo tirado o dízimo
daquilo que nós trazemos ao Senhor. É um degrau a mais na maturidade e na experiência com Deus, que leva uma pessoa a assumir essa aliança com o Senhor. O ano já está acabando e alguns de nós não tivemos ainda essa ousadia de fé. Eu oro a Deus para que quando o novo ano chegar, você esteja pronto para fazer o seu voto diante do Senhor. Assim como Jacó fez um dia, ele disse: se o Senhor for comigo, se o Senhor colocar nas minhas mãos, eu estou aliançando contigo, que de tudo que o Senhor me der, eu devolverei o dízimo do Senhor. Deus não está roubando de ninguém. Deus sabe retribuir de forma graciosa, generosa, porque Ele promete isso na carta aos Coríntios através de Paulo. Ele diz que Deus tem poder para nos fazer superabundar, de modo que a gente tenha o que seja suficiente para nós e até sobre, e com o que sobra nós podemos socorrer o nosso semelhante, nós podemos matar a fome daquele que está passando por dificuldade. Tudo tem propósito na nossa vida. Você sabe o que é viver com fé em Deus nessa terra? É nunca ficar desesperado, é nunca se sentir perdido ou sem saída. É saber que quando não há mais soluções aqui, Deus constrói uma solução. Ele cria um caminho no meio do mar. Ele arruma terra seca para a gente passar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós te adoramos com a nossa obediência a Ti, Senhor. Mas não apenas por obediência que nós trazemos dízimos e ofertas. Também é por alegria, também é por gratidão, também é por adoração. Porque nós sabemos que dessa forma nós estamos dando uma demonstração ao reino de que nós reconhecemos que não é apenas pelas nossas forças e os nossos esforços, mas é antes de tudo pela graça e fidelidade do Senhor, que nós temos com o que alimentar a nossa família, nós temos com o que socorrer o nosso semelhante necessitado, e nós temos com o que sustentar a obra do Senhor, a casa do Senhor. Isso tem a ver com o teu projeto para a nossa vida, em todas as áreas. Por isso nós clamamos ao Senhor também neste momento, que o Senhor abençoe aquele que está em dificuldades financeiras, que ora conosco nesse momento, que esteja desempregado ou esteja endividado. Pai, envia socorro do céu sobre a vida de cada um dos teus filhos, que vivamos experiências com a tua benevolência, com a tua fidelidade, com a tua graça, que o Senhor venha prover todos os dias, como o Senhor tem feito, sem nos deixar faltar nada, e nos dando além do que nós precisamos para nós e os da nossa casa. E esse excedente, meu Pai, nós sabemos, é para estender a mão para o necessitado. Que o Senhor use as nossas vidas para sermos bênção do Senhor, para a nossa família, para a tua casa e para os nossos semelhantes. Tudo para a glória do teu nome. Recebe o que te é apresentado nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Traz com alegria seu dízimo, sua oferta, enquanto adora o Senhor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.
Jenny e toda a equipe. Deus abençoe nossos irmãos do Ministério de Adoração. Nós agradecemos a Deus pela vida deles. E nesse instante nós vamos para a ministração da palavra do Senhor. Então vamos receber o pastor Roberto dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Nós estamos no melhor lugar de Juiz de Fora, na casa do Senhor. O salmista, ele soube expressar isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está na casa do seu Pai. E a gente veio aqui com um propósito, irmãos, de cultuar a Deus, adorar ao Senhor. E a gente faz isso com muita alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ele tem feito algo na tua vida, e é por isso que você está aqui, para contemplar a sua formosura, e para dar o seu melhor para Ele nessa noite. Esse culto que nós estamos realizando, desde o início até agora, e até o final, esse culto não é para nós, esse culto é para Ele. É Ele que será adorado e glorificado nessa noite, amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Nós estamos estudando a igreja de Éfeso, essa igreja que o apóstolo Paulo trouxe grandes ensinamentos, e nós estamos fazendo uso dos ensinamentos que Paulo ensinou à igreja de Éfeso, porque são ensinamentos que são úteis e necessários para a igreja dos dias de hoje. Aqui está escrito uma carta que foi enviada pelo apóstolo Paulo a uma igreja. Ele estava preso, e lá em prisão ele enviou uma carta, e dentro dessa carta contém muitas informações, um conteúdo muito grande, para que aquela igreja pudesse ser uma igreja autêntica, assim como Deus espera que você que veio aqui para estar cultuando a Deus, que você ouça a palavra de Deus. Hoje eu tenho um público aqui diversificado. Eu tenho aqui pessoas que já são crentes há muitos anos, tem pessoas que estão iniciando a sua carreira cristã, como eu tenho pessoas que nem crente veio visitar a igreja. Talvez você professe um outro credo religioso, mas não tem problema nenhum, você está na casa de Deus, e a mesma palavra que será ensinada para a igreja, será revelada também aos nossos amados irmãos que nos visitam, e com muita honra, nós temos a alegria de recebê-los no amor de Cristo, e compartilhar contigo daquilo que está escrito, amém, irmãos? Então a responsabilidade é grande, mas é o Espírito Santo que faz a obra. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós estamos quase terminando o capítulo número 4 de Efésios, falando sobre a unidade da fé. Capítulo 4, nós vamos agora começar o versículo de número 7, onde o apóstolo Paulo vai estar falando sobre o santo ministério e o serviço dos santos. Versículo 7, por favor, até o versículo número 10, diz assim o texto sagrado: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, amém? Coloca a sua Bíblia aí na sua cadeira, faça a sua oração individual. Quando eu digo oração individual, é para você falar com Deus e pedir a Ele que Ele fale contigo através da ministração da palavra. Nós somos apenas instrumentos de Deus aqui portando essa palavra, mas você precisa também cooperar com isso, pedindo ao Espírito Santo que fale ao teu entendimento, porque a palavra que nessa noite será revelada é para a edificação da igreja, amém? Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos acima de tudo, Deus, porque o Senhor escolheu o dia de hoje
para trazer aos nossos ouvidos a ministração da tua palavra. Muitos desceram à sepultura no dia de hoje, mas nós estamos vivos, estamos na tua presença e estamos rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Meu Deus, nós fizemos a leitura da tua palavra, mas nós não entenderemos nada se o teu Espírito Santo não falar ao nosso entendimento. Então, Espírito Santo, fale conosco através dessa palavra, que essa palavra, meu Deus, não volte para ti vazia, mas que essa palavra possa cumprir o seu verdadeiro propósito no coração de cada um dos teus filhos, que todo espírito de incredulidade possa bater dentro de fora dessa igreja, que nesse momento, nesse ambiente onde nós estamos, o Senhor possa derramar sobre nós a porção do teu Espírito Santo, falando conosco, de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir. Assim nós oramos, e no nome de Jesus, nós agradecemos, e todos digam amém. Os irmãos podem ocupar o seu lugar. Nós estaremos comentando acerca dessa palavra que o apóstolo Paulo, ele trouxe à igreja de Éfeso. Hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião com os nossos adolescentes lá na granja. Não é granja, é o ciclo militar. Tivemos lá alguns momentos com o nosso irmão Rodrigo, nossa irmã Paloma, e um grupo de pais, onde nós pudemos ali compartilhar com eles a respeito da palavra de Deus, que precisa ser ministrada em todo o tempo, na vida dos nossos filhos. Você sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra, dias difíceis, dias que o apóstolo Paulo, ele deixou escrito, nos últimos dias, haveria tempos trabalhosos, e nós temos visto isso a nível de família, como tem sido difícil criar filhos. Quem tem filho sabe o quanto tem sido difícil você educar o seu filho, falando da palavra de Deus, trazendo ele para a igreja. Uma criança, quando ainda ela está na sua primeira infância, é tão fácil você trazer uma criança para a igreja. Aliás, é até o contrário, é a criança que chama o pai para vir à igreja. A criança, ela desperta muito cedo para o evangelho, mas ela vai crescendo, e daqui a pouquinho você já não pega mais na mão dela. Daqui a pouquinho é ela que tem as suas decisões, de vir ou não vir à igreja, e esse é o desafio maior, para todos os pais, para todos os educadores, porque essa educação cristã, ela começa dentro de casa. Não podemos terceirizar, irmãos, nem a educação cristã e nem a educação que os nossos filhos precisam passar por ela. A disciplina é necessária, e certos pais estão perdendo o controle na vida dos seus filhos, e isso é grave, e isso traz para nós uma grande preocupação. O que eu estou dizendo aqui não tem o contexto da palavra que nós vamos pregar, mas é apenas um alerta daquilo que nós ouvimos pela manhã, da boca dos pais e da boca dos adolescentes. A dificuldade que há de estar criando um filho na presença de Deus, de você amanhã entregar o seu filho para que ele possa viver em sociedade. Nós não criamos filhos para nós. Os filhos que Deus nos deu são filhos que amanhã serão tomados nas nossas mãos. Virá uma moça, uma donzela, uma jovem, vai pegar o seu filho e vai levar de você. Então a gente cria, educa, disciplina para amanhã esse filho fazer o mesmo. É um processo contínuo. Você educa o seu filho, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Ele vai estar com toda certeza servindo ao Senhor, e amanhã sendo entregue a uma pessoa para formar uma outra família. Essa é a continuidade que nós damos à nossa família, amém, irmãos? Faça isso com diligência, faça isso com sabedoria, não perca os teus filhos para as drogas,
Não perca os teus filhos para o mundo. Nós temos visto aí, irmãos, tragédias após tragédias, uma atrás da outra. Toda semana você tem uma tragédia aí, vinda através dos meios de comunicação. Todas essas tragédias, boa parte delas, poderia ser evitada, se as pessoas tivessem o que nós temos. Nós temos o privilégio de assentar hoje nos bancos de uma igreja e ouvir a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Isso é privilégio. Não é dado esse privilégio a todas as pessoas, nem todos ainda foram alcançados por essa graça. Então já dou início a essa mensagem, falando aqui sobre as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está passando agora do assunto sobre unidade, para falar do assunto do individual, dessa graça que nós recebemos. E ele começa a falar o versículo número 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Que graça é essa? Que presente é esse? Que toda a humanidade recebeu? Não é só para nós o privilégio da graça, não, meus irmãos. Deus, ele estendeu essa graça a todos os homens, todos os pecadores. Esse favor de Deus, esse presente de Deus, o que nós fizemos para receber o favor de Deus? Nada fizemos. Como vamos retribuir o favor de Deus? Não há nada que você faça. Se a salvação fosse por mérito humano ou por pagamento, eu trabalharia a vida inteira como escravo, para pagar pela minha salvação, porque eu saberia que no final do meu trabalho, do meu esforço, eu seria recompensado pela salvação. Mas não é assim com Deus. Pelo contrário, o pecado que o Adão cometeu lá no jardim do Éden, tanto ele quanto a sua esposa, quando pecaram, eles deixaram com que toda a raça humana pudesse viver numa situação muito contrária a Deus, a depravação. E a depravação do homem é tão generalizada, e foi tão imensa, a catástrofe chamada pecado foi tão grande, mas tão grande, que quando a geração chega no capítulo 6 de Gênesis, Deus não viu uma outra solução para a raça humana. Ele viu que o pecado havia dominado o coração do homem a tal ponto da criação ser tão pervertida pelo pecado, que Deus se aborreceu, Deus se entristeceu. Deus, não no sentido literal, mas no sentido de momento, Ele se arrependeu de ter criado o homem e ver o homem na maneira que ele ficou. Como ficou a degradação, a corrupção, a maldade, a malícia no coração do homem. Então, quando você começa a ler o livro de Gênesis, e você chega no capítulo 6, Deus coloca fim, então, a uma raça, a raça humana. Somente 8 pessoas, que foi a família de Noé. E Noé, diz os escritores, que ele pregou mais de 100 anos, propagando a palavra de Deus, e nenhum coração se converteu em mais de 100 anos de pregação. Qual a solução de Deus? Vou extirpar toda essa geração. Entraram na arca a família de Noé, a porta fechou-se, Noé fechou por dentro e Deus selou por fora aquela arca, veio o dilúvio e acabou com toda aquela raça humana. Aí a gente poderia até perguntar, conhecendo a história, e a gente poderia dizer, já que Deus ele permitiu que toda a raça humana fosse exterminada através do dilúvio, acabou o problema do pecado? Não acabou, porque o pecado está no DNA do homem.
quando a família de Noé desceu daquela arca e começaram mais uma vez uma geração, e nascer filhos e filhas, e houve mais uma multiplicação de seres humanos, o que estava no coração dessas pessoas? O pecado. Então o pecado trouxe um desastre para a humanidade. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, eu quero que você abra comigo aí, no capítulo 3 de Romanos, nós vamos ver que o pecado, ou o estado de depravação do homem, afetou. A primeira coisa que foi afetada na vida do homem foi o seu caráter. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estou falando com você a respeito dessa graça, como que ia ter solução para esse pecado, para essa situação que o homem se encontrou. Então no capítulo 3, abre no telão para mim, eu quero ler para vocês, no capítulo 3, do versículo, nós vamos ver aqui do versículo de número 10 ao 12, nós vamos ver que o caráter do homem foi afetado por conta do pecado. Quantos estão entendendo até agora? O apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Verso 11, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E o 12, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O caráter do homem foi comprometido por causa do pecado. Nenhum homem passou pelo crivo de Deus. Deus olhou para a terra e viu que todos os homens pecaram. Não havia chance nenhuma para ninguém chegar diante de Deus e se justificar diante de Deus através ou por causa dos seus pecados. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, o caráter do homem foi afetado, não apenas o caráter do homem foi afetado, mas o seu modo de falar também foi afetado. No capítulo 3, do versículo 13 e o versículo 14, o seu falar também ficou afetado. O que nós estamos lendo aqui, irmãos, esse é o estado natura do homem. Essa é a imagem do homem natural. Eu, para falar sobre a graça, eu preciso mostrar para vocês o que é o homem diante de Deus, porque as pessoas, elas não conseguem entender o seu lado natural, a sua forma de ser, de agir, de falar, de pensar, senão através do espelho. A Bíblia Sagrada é o espelho da nossa alma. Quer saber quem é você? Leia a palavra de Deus. Esse é o espelho que mostra a nossa verdadeira identidade de pecadores. Aí ele continua falando, porque a fala ficou afetada. A sua garganta é o quê? Um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. E o verso 14, cuja boca está cheia de quê? Esse é o estado natural do homem. Então afetou o seu caráter, o seu modo de falar e afetou também a sua conduta. Tudo isso por causa do pecado. Veja bem, meus queridos irmãos, o poder que o pecado tem na vida do ser humano. Veja que o ser humano nenhum tem condições de resolver esse problema chamado pecado. Não tem como você tirar o pecado de você. Só há um, Jesus Cristo. Só a graça de Deus sobre a nossa vida. Então ele afetou o caráter, o modo de falar e afetou a conduta. Versículo número 15 ao 17, por favor. Olha só a conduta dos homens, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Verso 16, e seus caminhos a destruição e miséria. E o verso de número 17, e não conheceram. Esse é o modo natural, a maneira natural de todos os homens da terra. Como resolver isso? Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui,
sobre a graça de Deus, o presente que Deus deu à humanidade, esse presente que nós não rejeitamos, nós abraçamos esse presente, nós recebemos a Jesus Cristo. Nós temos hoje sobre a nossa vida a graça do Senhor, essa graça tão abundante, tão misericordiosa, que quando Ele olhou para nós, Ele não olhou para as nossas imperfeições. Quando Ele olhou para você no seu estado natural de vida, eu não sei o que você fazia, nem me importa o que você fazia, a maneira como você pensava, como você vivia, como era o seu caráter, isso não importa mais, porque no dia que você encontrou com o dono da graça, que é Jesus Cristo, a tua vida transformou. Ele entrou na sua vida para demonstrar para você o seu tenro amor, o seu eterno amor, a sua bondade, a sua graça maravilhosa. É por isso que essa graça, meus irmãos, ela traz consigo não apenas a salvação, ela traz consigo também os dons que Cristo derrama sobre a sua igreja. É por isso que nós não podemos desprezar o ajuntamento, o estar juntos. Quantas pessoas não querem mais esse ajuntamento? Eu falava isso na última mensagem que eu preguei. Pastor, eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu quero Ele para a minha vida inteira, quero viver a eternidade com Jesus, mas eu não quero pôr o pé mais na porta de uma igreja. Eu não quero mais estar dentro de uma igreja, debaixo de uma liderança. Eu não quero mais ter comunhão uns com os outros dentro da igreja. E essa leitura que muitas pessoas fazem, traz uma dificuldade muito grande, meu irmão, para a gente encontrar um lugar para elas sem a igreja. Porque Jesus virá buscar a sua igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Essa noiva do Cordeiro que somos nós, ela não está preparada. Nós estamos no processo de maturação, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Não tem ninguém aqui que possa abrir a boca e dizer: pastor, eu estou preparado. Nós não ainda estamos preparados, estamos no processo de preparação. Bom seria se ele voltasse agora. Não ouviu um amém? Volta ou não volta? Alguém poderia dizer: pastor, hoje não, deixa para ele voltar amanhã, ou semana que vem, porque eu ainda tenho algumas pendências. Pastor, Jesus não pode voltar agora, Deus tem que frear os anjos para não tocar essa abençoada trombeta. Não pode tocar a trombeta. Jesus não pode voltar hoje, porque se ele voltar hoje, há algumas coisas que ainda estão na minha vida, que podem comprometer a minha vida eterna. Esse tipo de justificativa de algumas pessoas, meu irmão, isso não pode mais existir. Nós temos que viver o presente momento aqui na igreja, pensando que Jesus vai voltar daqui a 2 minutos. Então 2 minutos para todos que estão aqui, precisa ser o tempo suficiente para você colocar a tua casa em ordem, para você falar: Jesus, eu estou preparado sim, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que milita, não se embarace com os negócios dessa vida. Meu irmão, não pode se embaraçar, não precisa se embaraçar. Qualquer embaraço, qualquer coisa que impeça você da certeza da salvação, nós temos que resolver isso aqui hoje. Nós estamos falando de eternidade, meu irmão. Não estou falando desse tempo aqui de existência humana, que o próprio Moisés, no capítulo 90 de Salmos, ele diz que o homem está determinado a viver 70 anos. O pastor Celso levantou a régua, falou que é 120, amém, pastor Celso? Amém, 120, mas esse tempo que nós estamos vivendo, seja 70, 90, 120, 200 anos, esse tempo não pode se comparar à eternidade que nos aguarda. Existe uma eternidade, existe uma vida além do túmulo.
Oh, meus irmãos, é muito bom viver nessa terra. Como que é bom a gente viver? É bom demais. Tanto é que eu quero perguntar para alguém aqui nessa noite: quem quer morrer aqui agora? Arrisca aí. Ninguém quer sair dessa terra, porque viver é bom demais. Só que nós temos que colocar no nosso calendário isso. Nós não estamos, meu irmão, contando mais um dia de vida nessa terra, é menos um dia de vida. Nós estamos aproximando do túmulo, cada dia, cada segundo que passa, eu estou caminhando para a cova. Ah, pastor, para com isso não é assunto de se falar, não, é verdade. Ou eu estou exagerando? Estamos caminhando para onde, irmãos? Para a sepultura. Só que a nossa vida não termina na sepultura, a nossa vida começa na sepultura. Porque quando você cair nesse solo brasileiro, você vai se erguer na pátria celestial. Há um Senhor Jesus, que está à direita do Pai o Todo-Poderoso, que intercede por nós o tempo todo, e através dessa graça, que essa graça não faz acepção de pessoas, é Ele que está aguardando para a nossa chegada na nossa mansão celestial, para a rua de ouro e de cristal, para o lugar, meu irmão, que todo crente vai. Quando o apóstolo Paulo ele diz assim: para mim viver é Cristo, e se eu morrer é lucro. Você acha que ele estava falando essas palavras com base em quê? Estava falando essas palavras com base na eternidade, porque nós viveremos eternamente com o Senhor. Eu espero que você esteja entendendo a gravidade da nossa situação de momento, para que a gente não deixe escapar, meu irmão, essa certeza da salvação. Aí o apóstolo Paulo está dizendo sobre essa graça que foi concedida, e ele mesmo, o apóstolo Paulo está dizendo: olha o estado natural do homem, como que vai resolver isso? Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de ninguém, é dom, é presente, é dádiva. Abraça essa dádiva nessa noite. Se alguém nessa noite se sente condenado, não se sinta mais condenado. Jesus já pagou o preço da nossa redenção. Jesus pagou o preço naquela cruz para dizer para toda a humanidade: eu estou dando para vocês o meu filho, porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, lê comigo aqui, porque Deus, deixa o texto aqui, porque o que eu estou falando tem base nas palavras de Jesus. Veja a última parte desse versículo: mas tenha, o interesse de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus, meu irmão, não tem interesse que nenhum homem vá para o inferno. O interesse de Deus é que todas as almas sejam resgatadas através da pregação, da propagação do Evangelho. Essas boas novas têm sido pregadas, é com o intuito de resgatar pessoas. E quando Deus usa o seu critério para a salvação, Ele não está se importando com aquilo que você vive. Não importa se você é um assassino, se você é um ladrão, se você é um beberrão, se você é um drogado, não sei, qualquer coisa que fale contigo a respeito do que você é. O apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça é maravilhosa demais. Qual é o critério que nós usamos para julgar as pessoas? A régua que nós usamos, e não deve ser usada, é medir as pessoas de acordo com aquilo que elas vivem. Ele não é assim.
Jesus, ele veio para estabelecer um novo tempo na humanidade e para a humanidade. Você não vê momento nenhum na caminhada de Jesus nessa terra, nenhum momento ele despreza, ele deixa para lá. Não, ele disse que aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Você é importante no reino. Deus mandou eu dizer para algumas pessoas aqui nessa noite: tira da tua mente, tira da tua mentalidade, que você precisa primeiro deixar de fumar, de beber, ou de jogar, ou qualquer coisa que você julgue que seja errado para você vir. Não, venha do jeito que você estiver, venha do jeito que está. A obra dentro de uma igreja, ela não é feita mediante a denominação. A igreja do Evangelho Quadrangular não muda a vida de ninguém. Quem muda a vida do ser humano é Jesus Cristo. Quem convence a pessoa daquilo que ela está vivendo de maneira errada, também não é o pastor da igreja. Quem convence é o Espírito Santo da verdade, que trabalha, meu irmão, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Aí dentro de você está borbulhando, talvez você está se condenando, talvez você nem se perdoa por aquilo que você faz, mas Ele está dizendo nessa noite para algumas pessoas: eu estou na tua vida operando um milagre, o maior dos milagres que a terra já pôde ver, o milagre da transformação, o milagre da regeneração. Foi essas palavras que Jesus usou com aquele príncipe da sinagoga chamado Nicodemos. Capítulo de número 3 de João. Jesus encontra com aquele homem e joga uma bomba na cabeça dele, porque ele se considerava um homem muito religioso. Mas Jesus olha para ele e fala na lata: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode pertencer ao reino dos céus. Nessa noite, meu irmão, o caso chamado pecado precisa ser resolvido. A graça é maior do que o pecado, o favor de Deus é maior do que o teu pecado. Por que você vai insistir em viver uma vida totalmente fora do propósito e do projeto de Deus? Deus tem um projeto definido, Ele tem um projeto para cada um aqui. É isso que o apóstolo Paulo está falando na igreja de Éfeso. E a graça foi concedida a cada um de maneira individual. Talvez eu precise de uma porção de graça grande, mas tem gente que precisa de uma graça muito maior do que a minha. Não importa, cada um vai receber uma porção da graça do Senhor sobre a sua vida, de acordo com a sua necessidade. Então, diante de Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, todos pecaram, e Ele está na nossa vida para operar esse milagre da transformação e nos oferecer o seu perdão. O apóstolo Paulo está dizendo assim, aí ele continua no versículo número 8, e o versículo número 8, meus irmãos, é uma coisa interessante, porque o apóstolo Paulo, a partir do versículo número 8, ele vai fazer uma menção do Salmo de número 68, ele vai trazer aqui uma explicação sobre o Salmo de número 68, por favor, Salmo de número 68 para mim aí, põe no telão, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo está usando uma tradução interpretativa do Salmo 68, versos 18 e 19, como uma analogia alternativa para mostrar como Cristo recebeu o direito de conceder os dons espirituais à igreja. Ele não apenas, meu irmão, ele fez toda aquela obra maravilhosa na cruz, mas Ele também concedeu dons à igreja, dons aos homens, e é sobre isso que nós queremos falar, além da graça que nós recebemos. Só a graça já estava de bom tamanho, sim ou não? Só dele me levar para o céu, eu já seria grato eternamente, mas Ele não faz apenas isso, me levar para os céus, enquanto eu estou aqui na terra, fazendo parte de uma igreja, ainda que não é uma igreja perfeita, porque não existe perfeição dentro da igreja. Que luta é essa?
com a mente das pessoas. E quando eu digo luta na mente das pessoas, eu estou falando com cristãos, pessoas que servem a Deus dentro da igreja, pensando que a igreja vai salvá-los. A igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Você só faz parte da Assembleia do Justo, você faz parte de uma congregação, onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. A igreja não pode, não tem o poder para salvar, a igreja é o corpo de Cristo. Foi Ele que morreu por essa igreja. Então no capítulo de número 4, versículo número 8 até o 11, olha o que o apóstolo Paulo vai fazer uma menção dessa narrativa do texto sagrado, do versículo de número 12, por favor, aqui do capítulo 4, vamos para o versículo número 8, ele vai dizer o versículo 8, 9 e 10, versículo 8, por favor, do capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer exatamente sobre o Salmo de número 68, verso 18 e 19, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, verso 9, ora, isto, ele subiu, que é, senão que também este, antes tinha descido às partes mais baixas da terra, verso 10, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Agora o Salmo de número 68, o apóstolo Paulo está usando exatamente o Salmo 68, verso 18 e 19, para falar a respeito disso, do triunfo que Cristo teve, da vitória que Jesus Cristo teve sobre Satanás. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. E o verso 19, lê comigo, igreja, bendito, de novo, bendito seja o Senhor, esse é o Deus que o apóstolo Paulo está fazendo menção dessa obra maravilhosa que no Antigo Testamento já estava lançando luz para essa obra propiciatória, para essa obra redentora de Cristo, porque só Jesus Cristo pôde fazer o que homem nenhum poderia fazer de maneira carnal, mas Ele em espírito, Ele desceu às regiões mais baixas da terra. Sabe aquele intervalo onde Jesus Cristo morre? Ele é crucificado na sexta-feira e ele morre no sábado, mas no domingo ele ressuscita. Esse intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição, esse foi o momento onde o inferno se colocou em festa, onde eles imaginavam, ganhamos essa vitória. Agora não há mais chance nenhuma, porque Jesus Cristo só poderia fazer isso, descendo às regiões mais baixas da terra, ou chegando lá no inferno, se ele estivesse em espírito, porque sangue e carne não poderia descer, mas ele desce em espírito. Colossenses, capítulo número 2, verso número 14 e verso número 15, olha para mim aqui, havia uma cédula, havia algo nas mãos de Satanás, que foi dado pelo homem Adão lá no jardim do Éden, quando ele caiu, a morte, foi retirada do homem, o poder, o homem passou a contar os seus dias, essa morte estava sob o domínio de Satanás. E aí, no capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo está falando sobre esse triunfo. O triunfo de Jesus está aqui, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. O que ele fez? Ele a tirou do meio de nós, cravando-a. Havia um cheque na mão do diabo, em que ele tinha acesso a todos nós, nos condenando e nos levando para o inferno. Quando Jesus morre naquela cruz,
Ele está agora resgatando essa cédula que era contra nós. Versículo número 15. E ele diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. É esse momento que o nosso Jesus glorioso, poderoso, ele desce às regiões mais baixas, e ele toma da mão do diabo, a antiga serpente, o enganador, toma da mão dele essa chave da morte, e ele sobe triunfando. Nesse momento onde ele está lá embaixo, ele pregou para aqueles que foram cativos desde Noé. Muitos desde Noé que se rebelaram contra a palavra de Deus. O apóstolo Pedro também vai fazer menção disso em 1 Pedro capítulo 3, verso 18 e 19. Ele vai falar sobre esse momento triunfal de Cristo. Por isso, meus irmãos, você precisa ter a alegria da salvação. O Mateus, não sei se foi domingo passado que ele pregou à noite, foi à noite que ele pregou domingo passado, falando sobre a alegria da salvação. É o diabo que rouba de nós a alegria da salvação, nos impedindo de desfrutar dessas coisas gloriosas que descem no céu sobre a nossa vida. Capítulo de 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 e 19. Quantos estão entendendo? Vocês estão muito caladinhos. Todo mundo está entendendo? Acompanhe o raciocínio. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Verso 19, no qual também foi, lê comigo, no qual foi, ele desceu glorioso para pregar a esses espíritos em prisão, a demônios. O inferno ouviu o evangelho através de Cristo Jesus. Então, para nós, meus irmãos, que somos hoje salvos, é uma alegria muito grande saber que essa obra maravilhosa que Cristo fez na cruz do Calvário, destronando principados, potestades, dominadores, deixando todos eles debaixo dos seus pés e garantindo à igreja, como ele falou a Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por que temer? Porque você vai estar aqui hoje pensando no teu amanhã, se amanhã não te pertence? Saiba que amanhã Deus cuidará de tudo na tua vida. Saiba que amanhã, esse Jesus que hoje te concedeu a oportunidade de estar aqui ouvindo essa palavra, Ele vai estar amanhã na tua vida, trabalhando nos detalhes da tua vida, meu querido. A igreja precisa ter esse propósito, esse projeto, como o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Éfeso, mostrando para eles a unidade do corpo de Cristo. Não sejam uma igreja isolada, não vivam em desunião, não vivam em contendas. Vocês precisam se unir em comunhão, em amor. Porque o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, não é simplesmente cultuando a Deus, não. Nós estamos nos preparando para morar nos céus. Você está achando que lá em cima tem uma igreja que assim, ó, aqui está a igreja da Assembleia de Deus, Rua 30. Na Rua 32, a quadrangular. Na Rua 34 é os presbiterianos. Nada disso. Lá em cima não tem denominação. Lá em cima só há uma Assembleia dos Santos, uma igreja unificada, um povo só, que vai estar para sempre com o Senhor na eternidade. Mas pastor, está muito longe. Enquanto isso não acontece, nós estaremos aqui nos preparando, e estaremos trabalhando dentro dessa igreja, pastoreando esse rebanho. E você que faz parte desta igreja, saiba que Ele oferece muito mais do que a graça, do que os dons. Ele faz com que a sua igreja, cada dia mais, vá se aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento dos santos, irmãos, é algo que precisa acontecer na igreja.
Você precisa progredir na tua salvação. Você não pode ficar estagnado na sua maneira de viver. A gente tem que sair do lugar. A gente precisa frutificar. Há muitos filhos de Abraão que estão lá fora. Na tua família, quantos ainda não são salvos? Tem alguém na tua família que ainda não é salvo? Na minha tem um monte de pessoas que não são salvas. Como alcançarão a salvação? Como virão ao pleno conhecimento da palavra? Através da tua vida. Seja a boca de Deus aonde você estiver. Pregue o evangelho, seja um exemplo de vida. Faça com que a tua vida possa brilhar, não aqui. Aqui todo mundo tem cara de anjo. Aqui se eu olhar aqui, eu falo que todo mundo é crente. Mas e lá fora? Como está a nossa vida lá fora? A nossa vida lá fora depende do que nós recebemos aqui dentro da igreja. Esse alimento, é essa palavra que te fortalece. É essa palavra que renova a tua mente. Essa palavra que todos nós ouvimos aqui, vezes após vezes, que vai trazendo purificação para a nossa vida. O salmista diz assim: como o mancebo purificará o seu caminho? Observando, segundo o que está escrito. Cada dia da tua vida, Deus vai arrancando alguma coisa que não pertence a você. A obra dele é assim, meu irmão. Quando ele te chama, ele chama do jeito que você está. Mas quando ele te chama, começa o processo. O processo da libertação. E a libertação, meu irmão, depende de Jesus Cristo. É por isso que ele está aí na tua vida, te libertando. Quem sabe de tradições religiosas. Quem sabe de dogmas. Quem sabe você está aqui preso, talvez na tua mente, cativo na tua mente, por conta de pecados da imoralidade. É muita coisa que o inimigo faz através do pecado. O pecado, meu irmão, é um instrumento do diabo na vida de todas as pessoas. Em 1 João capítulo número 1, versículo número 8, o próprio João está declarando a respeito disso. Todos nós estamos em pecado. Não há ninguém que vai dizer que não tem pecado. Todos nós. Por favor, 1 João capítulo 1, versículo número 8. Quantos estão entendendo? Ele declara aqui, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos, isso aqui é para mim, é para você também? Vamos ler junto? Põe a mão na sua cabeça. Lê comigo. Se confessarmos, você pode dizer amém? Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não está aqui colocando uma categoria de pecado. Todos os pecados que você houver cometido, ou que você está cometendo, nessa noite, confessa a Ele, porque Ele está pronto para perdoar o teu pecado e te dar a alegria da salvação. É essa alegria que o pecador, meu irmão, está precisando. A gente anda nos bastidores, a gente anda no meio das pessoas, na fila do ônibus, na fila da lotérica, no supermercado, em todos os lugares. O ser humano, ele está buscando um momento de contentamento, de felicidade. Há um vazio na alma das pessoas. As pessoas não conseguem achar, meu irmão, nenhuma coisa que ela faça nessa terra que possa substituir a paz de Deus. Tudo que a pessoa fizer para que ela possa ter um contentamento nunca vai se comparar com a presença de Deus que está na nossa vida. Com a paz de Cristo que excede todo o entendimento humano que está presente na tua vida. Quando você abre a tua boca e você dá testemunho daquilo que Deus está fazendo na tua vida, é porque você sabe que não há outro meio de nós alcançarmos essa dádiva maravilhosa. Só que esse presente não pode ficar só em nós.
esse presente tem que ser também repartido. Só dá paz quem tem paz. Quantos têm paz aqui? Então seja um propagador dessa paz aonde você estiver. Quando você conversa com uma pessoa, você tem um diálogo com uma pessoa que tem a paz de Deus, a paz dela é transmitida para dentro da pessoa, porque essa paz não é algo que se compra, essa paz é algo que foi recebida da parte do Senhor. Eis que vos dou a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dar. Como que o mundo dá a paz para as pessoas? O mundo dá a paz para as pessoas mediante algumas diversões, como aconteceu a semana passada lá no estádio municipal, onde muita gente estava lá buscando um entretenimento, um momento de alegria e de prazer, quando uma pessoa saiu com um carro e atropelou várias pessoas e matou uma mulher e uma criança. De uma alegria se tornou uma tragédia. Para a glória de Deus, a gente não precisa nessa noite se embebedar. Você não precisa ir para uma balada. Você não precisa fazer nada, meu irmão. Você não precisa tomar umas 3 ou 4 doses de uísque para você realmente se esquentar e você sair e ficar em êxtase, nada disso. A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Espírito Santo na tua vida. Aí você transmite essa paz, porque essa graça que o apóstolo Paulo está dizendo que foi dada aos homens, nós já recebemos essa graça. Então, em comunhão aqui como nós estamos, ele está agora ensinando a essa igreja, que agora nós precisamos ter um bom procedimento, porque a obra do Espírito Santo já foi realizada. Você não precisa descer as águas do batismo novamente. Tem pessoas que chegam e falam com a gente assim: pastor Roberto, eu queria batizar de novo. Mas como batizar de novo? Não, porque eu desci as águas, eu batizei, mas eu não me sinto batizado. Eu desci as águas, mas eu percebi que quando lá atrás eu desci as águas, não mudou nada na minha vida. Eu continuei sendo a mesma pessoa. Mas não é o batismo que vai melhorar a tua vida. Esse batismo, ele apenas é um símbolo de algo exterior, publicamente. Quando alguém vai descer as águas do batismo, como domingo nós temos várias pessoas que vão descer as águas do batismo, simbolicamente, você está sepultando o velho homem, está renascendo um novo homem, simbolicamente. Porque na maioria das vezes, esse batismo não serve para nada, porque a pessoa levantou a sua mãozinha, desceu as águas do batismo, no momento de emoção, porque depois do batismo, ela não deu continuidade à sua salvação. A nossa salvação, meu irmão, precisa ser trabalhada. Todo dia você tem que trabalhar a tua salvação. Todo dia o pecado vem e bate à tua porta, sim ou não? Sim ou não? Ou alguém acha que o pecado não bate à porta toda hora? Ou alguém acha que você não vai viver essa luta constante o tempo todo contra o pecado? O tempo todo ele está batendo a porta. Só tem um detalhe: quem está dentro dessa casa agora, o morador dessa casa é Jesus Cristo. Você está livre, está liberto, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você não vive mais sob o domínio do pecado, você agora é nova criatura. Então a gente precisa viver em novidade de vida. Essa novidade de vida que o apóstolo Paulo diz, não é apenas do lado de fora não, meu irmão, é aqui dentro. Porque qual que é o objetivo de Deus trabalhando dentro da igreja? É exatamente o versículo número 10 em diante. Por favor, aí no capítulo 4, versículo número 11, por favor, versículo 11. Ele está dizendo: e ele mesmo concedeu, aqui no telão, capítulo 4 de Efésios, versículo número 11. Ele segue aqui com essa projeção da edificação para a igreja. Os dons que Deus dá para nós, não é para uso próprio, não é para benefício próprio. Os dons do Espírito Santo que é dado para a igreja, é para a edificação da igreja. E ele faz isso aqui para nós, irmãos. Olha que presente maravilhoso que Jesus faz dentro da igreja. O que ele dá para a igreja, para aperfeiçoar o crente.
Para você que sente, às vezes, cambaleando na sua caminhada, 2 passos para frente e 3 passos para trás, isso não pode existir. A nossa caminhada tem que ser firme e constante. Mas essa constância depende do que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. E ele mesmo, o Senhor Jesus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O interesse de Jesus em relação à nossa vida não é, meu irmão, fazer você ser uma pessoa orgulhosa de carregar uma carteirinha e você falar: eu sou membro da igreja do Evangelho Quadrangular de Nova Era, eu tenho um cartão de membro. Não, 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 não. Esquece isso. O interesse que ele deu para essa igreja, ele deu pastores para essa igreja? Ele deu evangelistas para essa igreja? Tudo o que ele está fazendo nessa igreja tem um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso dos dons que é dado para a igreja? E através de ministérios, como a pastora Elza, que está aqui na quarta-feira, nos ensinando na doutrina, Deus deu a ela esse dom do ensino, e tudo quanto ela transmite aqui na quarta-feira, não é para se orgulhar disso, não é para a glória dela, ela é apenas um instrumento. Tudo que ela ensina na quarta-feira no culto de doutrina, é para a edificação da igreja. Quantos entendem isso? É para você melhorar a tua conduta, é para nós sermos mais parecidos com Jesus, é para não darmos tanto mau testemunho do lado de fora. É para você, meu querido, que recebe esse aperfeiçoamento e essa palavra, que você não encontra isso dentro de um show, dentro de uma casa aí que está propagando a imoralidade. Não, o oráculo de Deus, a palavra de Deus está sendo ministrada dentro da igreja, aperfeiçoando os santos, fazendo de você um cidadão dos céus nessa terra, e uma pessoa que anda por essas ruas de Juiz de Fora, e alguém olhar para você e você dizer para você: quem te viu e quem te vê? O que aconteceu contigo? Como assim? Que transformação é essa? Que mudança é essa? Mudança de hábitos, mudança de pensamento, de procedimento. O que aconteceu contigo? Aconteceu comigo uma obra do Espírito Santo, transformando o meu caráter, me aperfeiçoando e me fazendo mais parecido com a pessoa de Jesus. Nós não podemos gastar o tempo de vocês aqui com 40, 50, 1 hora falando na cabeça de vocês para buscar os interesses dessa terra, não. Jesus, ele está querendo que os seus seguidores, que os seus discípulos sejam treinados, discipulados, disciplinados, para que quando eles saírem por essas portas lá fora, você possa pregar um evangelho, você possa mostrar com o teu testemunho de vida. As pessoas estão cansadas de ficar vendo alguém carregar a Bíblia. Irmãos, eu estou falando isso com vocês, que eu vi isso agora, na hora do almoço. Eu saí lá do evento, e vim aqui na igreja, para resolver um assunto. Estou aqui do lado de fora, e vejo um cidadão, não sei quem é, com a Bíblia debaixo do braço, de terno, caminhando. Eu falei assim, eu falei assim, que bênção, né? Um servo de Deus. Na outra mão, um cigarro. Aí eu falei, está incompatível. Sim ou não? Está incompatível. Não é que a gente está aqui a julgar uma pessoa, mas a palavra numa mão e o cigarro numa outra, a palavra numa mão, uma bebida na outra, a palavra numa mão, e você ouvindo um showzinho de pagode, de funk.
alguma coisa que fere a santidade de Deus, não combina. Quantos estão entendendo isso? Meu irmão, essa noite, falando sobre graça, nós temos que falar sobre procedimento. Se nós recebemos de fato esse presente chamado graça, vamos então honrar essa graça que foi dada a nós. Porque essa palavra aqui que o apóstolo Paulo está enviando à igreja de Éfeso é para o aperfeiçoamento dos santos. E ele não deixou a igreja assim, à la vontade, não. Ele deu para essa igreja pastores, evangelistas, profetas. Ele distribuiu os dons. E quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons, não está falando de talento, não está falando de perícia, não está falando de alguém que realmente é hábil em alguma coisa, não é isso não. Ele está falando sobre dons sobrenaturais, que são entregues aos homens, para que eles possam fazer a obra de Deus. A igreja não pode ficar sem os dons. O dom da profecia, diz o apóstolo Paulo, ele é o dom mais nobre. Salomão, falando a respeito de profecia, ele diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde não há revelação da palavra, ensinamento da palavra, o povo fica à mercê do pecado. Por isso que nessa noite, a profecia foi liberada. A palavra está sendo liberada, e quando essa palavra sai aqui do altar, ela tem só um objetivo: o aperfeiçoamento dos santos. Melhore a tua conduta, a sua maneira de viver. É nesse capítulo 4, indo para o capítulo 5, hoje não dá mais tempo, nós vamos terminar aqui, que o apóstolo Paulo, na próxima mensagem nós vamos falar sobre isso, que ele vai falar para nós sobre a santidade. Uma vida íntegra diante do Senhor, uma vida comprometida com o senhorio de Cristo. Que essa graça que foi dada a todos nós seja uma graça libertadora, que essa graça seja uma graça salvadora, e essa graça traga consigo para essa igreja em Nova Era os dons que são necessários no nosso meio. Que essa igreja jamais seja infrutífera. Que Deus, olhando para a igreja de Nova Era nessa noite, Ele não veja apenas um ajuntamento de gente, porque a igreja está passando por um processo de lapidação, a igreja está mudando o seu foco. Eu vou estar aqui sempre pregando, todos os pastores que aqui subirem, a mensagem central é cristocêntrica, cristocêntrica. Jesus, Ele é o assunto principal da nossa pregação. O dia que alguém subir aqui nesse altar e não pregar a pessoa de Jesus, você pode fugir dessa igreja, vai embora daqui. Isso aqui virou um clube social, um ajuntamento de pessoas, porque o assunto aqui, o tempo todo, é a pessoa de Jesus, porque é Jesus que liberta, é Jesus Cristo que restaura, é Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que vai te levar para os céus. Então o interesse que Cristo tem sobre a sua igreja é que essa noiva, ela continue sendo ataviada pelos ornamentos da santidade, para que a gente não mude o foco hora nenhuma. Eu temo muito, meus irmãos, que a gente mude em alguma coisa. Eu temo muito a isso, e eu não quero mudar isso. Pecado para mim vai ser pecado o tempo todo. Adultério para mim é adultério na Bíblia Sagrada e adultério aqui, falando com os irmãos. Não vamos tentar, burlar ou manipular uma verdade de Deus, ela sempre será uma verdade. Hoje, ontem, hoje e eternamente. Foi isso que Jesus disse em Hebreus capítulo 13, verso 8. Eu sou o mesmo ontem. Hebreus 13, 8, por favor. Lê comigo. Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo,
é inegociável. O Evangelho de Cristo, a pregação do Evangelho, não combina com a política. O Evangelho de Cristo não combina com nenhuma ONG, não combina com nenhuma associação. O Evangelho não combina com nenhum ato religioso. O Evangelho é genuíno. Por isso o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, parece que verso 6, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Amém, irmãos? É 1,16, capítulo 1, é muito versículo para guardar, né? Mas o apóstolo Paulo fala isso, olha aí, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, ele é o quê? Vamos ler todo mundo para a gente encerrar e fica de pé em nome de Jesus. Veja o que o apóstolo fala aqui sobre o Evangelho. Porque não... E também dos gentios. Nós éramos considerados como gentios. Não fazíamos parte dessa herança, mas Ele nos escolheu. A escolha não foi tua. Então não se envergonhe de vir à igreja, não se envergonhe de ser um evangélico, não se envergonhe de você amanhã no teu trabalho alguém perguntar, rapaz, ontem à noite mas teve uma chopada, você perdeu, onde é que você estava, abençoado? Porque a chopada foi tremenda. Onde é que você estava? Eu estava lá em casa, deu sono, fui dormir mais cedo. Não, abre a tua boca e fala, meu amigo, a chopada estava boa, amém, mas a minha alegria está aí na casa de Deus. Ontem eu fui cultuar o meu Deus que não é um Deus fictício, não é um Deus que cabe na minha mão, não carrego no meu peito, não cabe na parede. Esse Deus maravilhoso está dentro de mim. O reino de Deus está entre vós. Ele está entre vós, o reino de Deus. E esse reino, meu irmão, é um reino de vida, de paz, de alegria. E alegria do Espírito Santo. Então não se envergonhe de falar não. Eu fui na igreja ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Para quê? Para mim ser mais parecido com Jesus, para mim olhar para minhas imperfeições e olhar para a santidade dele e dizer para mim mesmo, como eu sendo tão pecador, tão miserável pecador, ele ainda continua olhando para mim. Ele está olhando para você, está olhando para você, está olhando para você, está olhando para tu, o tempo todo olhando, mas ele não está olhando e está dizendo, eu te pego na esquina, eu vou te castigar. Não, meu irmão, hoje é noite de missões, e a missão maior que Cristo tem agora é resgatar você. Ele é teu resgatador, é o teu remidor. Ele não está aqui nessa noite para olhar para você e lançar na tua cara o teu pecado, não está. Nós falamos de pecado aqui, meu irmão, porque é necessário que se pregue contra o pecado, porque uma igreja que não prega contra o pecado, essa igreja vai ficar esconderijo dos pecadores. Então o que nós falamos aqui sobre o pecado, nós temos também o diagnóstico, acabamos de ler o diagnóstico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Você toma posse disso? Então não precisa viver mais aí debaixo de condenação não. Para com isso. Eu não vou na igreja porque eu sou pecador, eu estou isso, estou aquilo. Não interessa, aqui é o ajuntamento de pecadores. Jesus um dia foi encontrado numa mesa, sentado numa mesa, compartilhando, conversando, pregando o Evangelho para aquelas pessoas que eram a escória da sociedade, os publicanos, os pecadores, as prostitutas. Estava Jesus ali no meio, e os fariseus e os escribas olhando para a atitude de Jesus, indagaram e disseram, como sendo ele um profeta, como sendo ele um mestre, a sentar-se com aquele tipo de pessoa, porque os judeus se consideravam muito puros,
muito purificados. E Jesus, ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para resgatar as ovelhas de Israel. Jesus manda dizer para algumas pessoas aqui, nessa noite, ele manda dizer: eu vim por tua causa, eu morri por tua causa, eu padeci por tua causa, eu venci por tua causa, porque tudo que ele conquistou naquela cruz. Vão cantar comigo esse corinho, para a gente orar agora? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Fecha os teus olhos. Sinta agora Ele te abraçando. Sinta Ele te abraçando. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais. Maior é o que está. Ele é poderoso no mundo, é o que está em nós, do que o que está no mundo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Quem está lá no mundo? O diabo, acusando, sentenciando e mandando muita gente para a vala. O diabo não tem pena de ninguém não, meu querido. Não pensa que ele vai fazer alguma coisa em benefício de uma pessoa, porque não é. Ele dá com uma mão e ele tira com a outra. Ele é enganador, ele é astuto, ele é maquiavélico. Ele leva um homem, pai de família, para o mundo do adultério, para as drogas, para as bebidas, para tudo quanto é tipo de porcaria aí fora, para destruir a reputação e a moralidade de um homem e também de uma mulher. Só o nosso Deus é o Deus da restituição. Nessa noite Ele vai restituir aquilo que o diabo está tentando fazer com a tua vida. A tua vida é muito preciosa para o diabo querer entrar aí e querer fazer alguma coisa, porque pelo poder do nome de Jesus, ele não vai fazer, porque mais poderoso é esse que trabalha na nossa vida do que aquele que está trabalhando lá fora. Os teus filhos, meu irmão, é propriedade de Deus. O teu casamento foi Deus quem te deu. A salvação foi Cristo que te deu. Oh pastor, eu passei pelas águas do batismo há muitos anos atrás, mas eu estou desviado, eu estou envergonhado por causa do pecado. É para você que essa palavra sendo pregada, é para você. Deus é Deus de restituição. Fecha os teus olhos, sem nenhum constrangimento, nenhuma vergonha, só para você que sente que perdeu a salvação, a alegria da salvação, ou quem sabe para você que nessa noite quer tomar a grande decisão de entregar a tua vida para Ele, para dizer: Senhor, chega de andar sozinho. Ô Senhor, não aguento mais viver essa vida, uma vida de solidão, uma vida de fraquezas, de percalços, de derrota. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você vence, amanhã você perde, prostrado, envergonhado. Chega disso. Jesus nessa noite quer restituir você. Se você quer nessa noite receber a restituição, a renovação, se você quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, só para você, coloca a tua mão sobre a sua cabeça, só para você, que você quer nessa noite resolver essa situação, uma hora caído, outra hora de pé, não se envergonhe. O apóstolo Paulo acabou de dizer para nós: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo,
porque esse evangelho é o poder de Deus, e esse poder de Deus está operando nessa noite sobre a vida de algumas pessoas. É para você que está com a mão sobre a sua cabeça que nós vamos orar, para que o Senhor restitui a alegria da salvação, para que você não permaneça mais caído como você está, envergonhado. O nosso Deus é poderoso, meu irmão. Vamos orar nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Eu tenho aqui, meu Deus, algumas pessoas que estão se apresentando diante de Ti, pessoas que um dia serviram ao Senhor na Tua casa, um dia levantaram as suas mãos para estar fazendo parte da família de Deus, mas por alguma situação, por algum pecado, meu Deus, abandonaram o caminho, estão longe dos Teus caminhos. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus da restituição. Então restitua, meu Deus, a alegria da salvação. Toca, Senhor, em cada uma dessas vidas, trazendo de volta, meu Deus, na vida deles a Tua presença. O Senhor jamais os abandonou, a Tua presença continua aí na vida deles. Não pode apagar o pavio que fumega, esse pavio vai fumegar de novo. A Tua graça está sendo derramada de novo sobre os Teus filhos. Espírito Santo, eu te convido nessa noite. Espírito Santo, faz essa obra. Espírito Santo, aquele que está caído, Senhor, põe de pé. Aquele que está fraco, fortaleça e renova, Senhor. É a Tua igreja que clama nessa noite. Que todos os Teus filhos, ó Deus, sejam mais uma vez renovados, restaurados e santificados pelo poder da Tua palavra. Em o nome de Jesus eu te peço, e no nome de Jesus eu te agradeço, e todos digam amém. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, que essa palavra ela esteja presente na tua vida, te fortalecendo, renovando você, para que você tenha todos os domingos, ou todos os dias que você tiver a oportunidade de vir à igreja, tenha alegria de vir à casa de Deus. Ainda que alguém fale contigo, você vai fazer lá o quê? Vem para cá, adorar ao Senhor e servir ao Senhor com alegria conosco. Amém, irmãos? Pastor Rafael vai estar direcionando as orações finais. Nós vamos orar também por missões. Nosso irmão Palmares, por favor, irmão Palmares, vai estar vindo para cá, vai estar orando também pelo departamento de missões. Nossa igreja tem um compromisso, meu irmão. O pastor Rafael vai apresentar aqui a irmã. A nossa igreja tem um compromisso de orar pelos missionários. Nosso irmão Palmares, ele é o coordenador de missões da nossa igreja, e a gente precisa muito, irmãos, de continuar pregando o evangelho e ganhando almas para o reino de Deus. Domingo passado, irmãos, nós tivemos aqui na nossa igreja 1.300 pessoas. É muita gente para nós estarmos cuidando. É por isso que o que o apóstolo Paulo aconselhou à igreja de Éfeso, eu estou aconselhando aqui e pedindo para vocês: nos ajude, o rebanho está crescendo, é muita gente para cuidar. Deus está contando contigo, contando contigo, contando contigo, contando contigo. Vamos somar para a gente consolidar toda essa igreja. Todos os departamentos estão lotados, estão sobrecarregados, a demanda está muito grande. Dá vontade de falar assim: ó, não vem mais ninguém não, fecha as portas, vamos ficar só nós aqui. Mas eu não sou dono da obra, a obra é do Espírito Santo. É Ele que está trazendo pessoas ao arrependimento e salvando muita gente. Mas eu preciso dos pastores, das pastoras, dos líderes, dos obreiros, de todos, para nos auxiliar nessa grande demanda. Vocês já estão preparados? Então vamos colocar a mão no arado. Eu estou precisando de mais voluntários para o trabalho. Estou precisando de mais diáconos, mais diaconisa, mais professoras de criança. Estou precisando de muita gente para trabalhar. Vamos regaçar a manga, vamos trabalhar, porque o reino de Deus, ele está em pleno crescimento na terra. Amém, irmãos? Nós vamos nesse momento passar a palavra ao nosso irmão Palmares. Ele vai estar orando por missões e estaremos já terminando o nosso culto. Vamos recebê-lo dizendo todos: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.